A guerra não dá trégua, e enquanto o mundo se movimenta em busca de soluções, a tensão só escalona. A Ucrânia estende o estado de guerra até 2025, enviados de Trump desembarcam em Paris para negociar a paz, e tremores devastadores sacodem o Uzbequistão e o Afeganistão. Os abalos não são apenas geológicos, mas geopolíticos. E é aqui, agora, que você fica por dentro dos fatos que estão redefinindo o cenário global. Não são apenas notícias, são peças de um quebra-cabeça que afeta a todos nós. A resposta ucraína não se faz esperar. Depois do ataque com mísseis balísticos que arrasou Sumi, as forças armadas da Ucrânia não deixaram impune, alvos estratégicos na Rússia foram atingidos com precisão cirúrgica. As imagens que circulam nas redes não mentem, drones explodindo em Chuia, na região de Ivanovo, justamente onde está aquartelada a 112ª Brigada de Mísseis da Guarda Russa, a mesma que, segundo a inteligência ucraína, orquestrou o ataque covarde contra civis em pleno Domingo de Ramos. O chefe do GUR, Kirill Budanov, já havia avisado: quem derrama sangue ucraniano pagará o preço. E a conta está sendo cobrada. Mas a guerra não é só de retaliações. É também de território. E aqui, a balança parece estar pendendo. Dados recentes revelam um recuo significativo das forças ucranianas na região de Kursk. Se em agosto do ano passado Kiev controlava quase 1.000 km² de solo russo, hoje esse número despencou para pouco mais de 30. Analistas do projeto Deep State confirmam: as tropas de Moscou avançam sem piedade, empurrando os ucranianos para fora de posições-chave, como a área ao redor do posto de controle de Sudza. O que antes era uma carta na manga para futuras negociações agora se esvai entre contra-ataques e perdas estratégicas. Enquanto isso, a diplomacia se movimenta nos bastidores. Paris se torna o palco de um jogo de alto risco. Emissários de Donald Trump, como Marco Rubio e Steve Witkoff, este último, um frequente visitante de Moscou, desembarcam na França para discutir um cessar-fogo. Witkoff, que recentemente esteve com Putin, agora se reúne com Macron, enquanto o Departamento de Estado americano cortou o financiamento de 139 projetos globais, apertando ainda mais o cerco econômico. Mas em Kiev, ninguém se ilude. A Rada Suprema prorrogou o estado de guerra, e Zelensky insiste, a mobilização continua. Do Kremlin, a resposta é irônica: o regime de Kiev tenta se agarrar a uma estrutura já combalida, diz Dmitry Peskov, ecoando as críticas de Poroshenko sobre o autoritarismo crescente em solo ucraniano. E nos Estados Unidos, a guerra é política. Joe Biden sai do ostracismo com um golpe retórico contra Trump e Elon Musk. Em um discurso contundente, o ex-presidente acusa a atual administração de desmontar o sistema de proteção social americano. Em menos de 100 dias, eles causaram um estrago que parece obra de uma década, disparou Biden, citando demissões em massa no Departamento de Seguridade Social, 7.000 funcionários cortados, incluindo especialistas vitais. O resultado: sistemas travando, benefícios atrasados, e milhões de cidadãos reféns de uma burocracia asfixiada. Enquanto isso, o Departamento de Estado aperta o laço financeiro, cortando verbas e pressionando aliados. E o que tudo isso significa para você? Que o mundo está em ebulição, e cada movimento, seja um drone sobre Ivanovo, um tremor no Afeganistão ou uma reunião em Paris, tem o poder de reescrever o futuro. Fique atento. Compartilhe essa análise, porque informação de qualidade é a melhor arma contra a desinformação. Sua opinião importa. Comente, debata, questiona. Juntos, entendemos melhor os bastidores do poder. E agora, vamos aos detalhes que ninguém mais vai te contar. Começamos pela Crimeia. Na madrugada do dia 16 de abril, a Rússia lançou uma ofensiva massiva. Quase 100 drones invadiram o espaço aéreo ucraniano, partindo do Mar Negro, de Kursk, Bryansk e até de Primorsk-Akharsk. O alvo: Sumi, Dnipropetrovsk, Kiev, Poltava e Odessa. Mas não parou por aí. Na manhã seguinte, 4 bombas de aviação caíram sobre Kherson, uma cidade que Moscou insiste em chamar de sua, mas que não consegue controlar. Os ataques não vieram só do ar, a artilharia russa varreu o centro da cidade, com o chefe da administração militar local quase sendo atingido em pleno discurso. Mas o impacto de artilharia, como vocês podem ver, disse, enquanto as explosões ecoavam ao fundo. A guerra não dá trégua nem para os que tentam liderar em meio ao caos. E a Ucrânia responde à altura.
Depois de prometer vingança, as Forças Armadas atingiram em cheio a 112ª Brigada de Mísseis, responsável pelo ataque a Sumi. Vídeos mostram drones explodindo sobre Shuya, um recado claro: quem ataca civis não ficará impune. O coronel Roman Svitan, da reserva, é taxativo: se um drone atingisse a Torre Spasskaya, no Kremlin, aí sim seria uma lição. Porque é de lá que saem as ordens para matar ucranianos, é de lá que se planeja essa guerra genocida. Essas brigadas, 112, 448, ou qualquer outra, são apenas executoras. Enquanto não atingirmos o centro de comando em Moscou, os bombardeios não vão parar. Uma declaração dura, mas que reflete a frustração de um país que vê suas cidades sendo destruídas enquanto o mundo debate diplomacia. A questão agora é: até onde essa guerra vai? Com a Ucrânia perdendo terreno em Kursk, a Rússia avançando sem piedade, e as negociações em Paris ainda incertas, uma coisa é clara: o preço da paz, ou da vitória, será pago em sangue e estratégia. E você, que acompanha cada movimento, faz parte dessa história. Não fique de fora. Compartilhe, comente, exija respostas. Porque quando o mundo treme, é a informação que nos mantém de pé. Enquanto o Ocidente se debate em promessas e recuos, a Rússia avança não só com tanques, mas com uma estratégia implacável: asfixiar quem ousa desafiá-la. E o alvo agora não são apenas as trincheiras ucranianas, mas os próprios pilares que sustentavam a influência americana no mundo. Washington está cortando a oxigenação de projetos que, até ontem, eram vitrines da sua democracia exportada. 215 milhões de dólares, esse é o preço que a Casa Branca decidiu pagar para enterrar 139 iniciativas, desde programas anti-fáquia no Reino Unido até projetos de combate à desinformação na Bielorrússia, Uzbequistão e Brasil. Sim, aquele mesmo Brasil onde a narrativa ocidental insistia em ditar o que é verdade ou mentira. Mas não para por aí. A faca afiada do corte orçamentário também atingiu mídias independentes na Europa, iniciativas em países como Bolívia, Líbano e Tunísia, todos abandonados à própria sorte. E o que diz o Departamento de Estado? Esperem o presidente decidir, responde a porta-voz Tammy Bruce, com a frialdade de quem sabe que, atrás das cortinas, o jogo já está definido. Os números que vazam. Prematuros, errados ou baseados em vazamentos duvidosos. Conveniente, não? Enquanto isso, os aliados europeus, que por décadas dependeram do guarda-chuva americano, começam a sentir o peso da traição. Trump não esconde o desdém por quem não se curva. E falando em curvaturas, a relação entre Trump e Zelensky segue como um barril de pólvora. Depois do escândalo no Salão Oval, aquele em que o presidente ucraniano foi humilhado em seu próprio rosto, a Europa tentou dar um recado. Zelensky, após deixar Washington de mãos vazias, foi recebido em Londres com pompa real. O primeiro-ministro e até o rei Carlos III lhe estenderam o tapete vermelho. Um tapa na cara de Trump, que, segundo o político, ferveu de raiva. Para o velho continente, um segundo mandato do republicano não é uma possibilidade, é um aviso de tsunami geopolítico. Basta lembrar os primeiros 30 dias de seu governo em 2017, da ameaça de abandonar a OTAN à guerra comercial, da Ucrânia à Groenlândia. Trump reescreveu as regras do jogo com um recado claro: a Europa está sozinha. Enquanto os diplomatas se afogam em declarações contraditórias, e em posts noturnos no Truth Social, a Rússia aproveita o caos. E o símbolo dessa era de cinismo? Um corrupto vira herói de guerra. Vyacheslav Vakrin, ex-vice-governador da região de Tyumen, preso por receber 18 milhões de rublos em propina, ganhou uma segunda chance: trocar a prisão pelo fronte ucraniano. O contrato com o Ministério da Defesa russo não só o libertou como o transformou em soldado exemplar, enquanto o processo contra ele é convenientemente arquivado. O plano original? Ficar em prisão domiciliar. A realidade? De criminoso a carrasco, com a bênção do Kremlin. Afinal, em uma guerra sem regras, até a corrupção vira moeda de troca. E como se o mundo já não estivesse abalado o suficiente, a terra literalmente tremeu. Um terremoto de magnitude 6,3 no Afeganistão sacudiu não só Cabul, mas chegou até o Uzbequistão, a 600 quilômetros de distância. Em regiões como Fergana, Samarcanda e Tashkent, os abalos foram sentidos com força suficiente para lembrar: a instabilidade não escolhe fronteiras. Enquanto uns rezem por sobrevivência, outros jogam xadrez com vidas. Você ainda acha que está seguro? As peças estão se movendo e não há espectador nesse tabuleiro.
Cada corte no orçamento americano, cada tremor geopolítico, cada corrupto reciclado em soldado é um sinal: o mundo que você conhecia está desmoronando. Não espere pelos outros. Exija transparência. Questione as narrativas. Compartilhe a verdade. Porque quando os alicerces ruem, só a informação e a sua voz podem construir uma saída. Não se desconecte agora. A próxima jogada pode definir tudo. Siga conosco, acompanhe as atualizações em tempo real no Telegram da Nesta ou na plataforma X. Sua atenção é a nossa arma. Até breve e que as próximas notícias sejam menos explosivas do que estas.